Como um caderno organizou minha mente? Um não, né? Aqui temos vários cadernos que me acompanham aí em vários anos. E aí, a primeira coisa que eu posso dizer é por que que eu escrevo, por que que eu vim a escrever nesse processo, nesse tempo todo. Quando eu falo o tempo todo, eu posso olhar aqui que tem cadernos de 2022, 21, cadernos de 2021 aqui. Eu até coloquei uma etiquetazinha aqui para eu poder deixar ali junto com meus livros, na parte de cima, e para eu poder consultar também, eventualmente, entender algumas coisas que passavam comigo nessa época. E um dos motivos é esse, é saber que, poxa, como eu sou portador do diabetes, eu herdei o diabetes da minha família, da minha linhagem aí, e pode ser que no futuro, isso pode acontecer, eu tenho uma chance maior na realidade, eu não quero falar isso que pode acontecer, porque eu não quero que aconteça, mas eu tenho uma certa pretensão a mal de Alzheimer, então eu vou eventualmente esquecer das coisas. Se eu chegar lá nessa certa idade, 70, 80, que é em média eu quero viver até os 80, né? Com esse mal de Alzheimer, pegar um caderno sabendo que fui eu que escrevi, começar a ler aquilo que eu passei em 2021, vai ser incrível. Vai ser incrível poder resgatar isso de alguma maneira, entender. Claro que eu quero entender que foi eu que escrevi, né? E, poxa, e tem muitas coisas aqui, como por exemplo, dia 10 de 7 de 2023. Esse aqui é um caderno mais que eu enchia de gratidão, enchia de coisas que eu era grato. Então era basicamente o diário de gratidão que eu comecei a escrever. Então, aqui na página inteira aqui do dia 10 eu escrevi 33 vezes que eu era grato por faturar 10 mil mensal. Apesar que essa meta ainda não chegou, não aconteceu, pelo menos não recorrentemente, não é uma coisa constante na minha vida, mas tá aqui, dia 10, dia 11, dia 12. Então eu comecei com o diário de gratidão pra quê? Porque eu tinha visto que muitas pessoas faziam isso, pessoas de sucesso, pessoas que eu gostaria de ter a vida que eles têm, gostaria de alcançar o que eles alcançaram, faziam um diário de gratidão. Então eu comecei em 1 de 1 de 2021 até 2 de 7 de 2023. Esse caderno todo fala sobre gratidão. Claro que não são todos os dias, eu pulo alguns dias, mas sempre mantive a constância o máximo que eu pude. E esse caderno aqui, que eu comecei no caderno quadriculado. E, bom, foi muito bom. E é muito bom voltar e ver que eu ainda quero faturar isso. Eu ainda quero ter essa vida que eu sempre escrevi aqui. Outro motivo que eu escrevi, não só por meio da gratidão, eu acho que eu já vou encontrar aqui, ó, 7 de 11 de 2022 até 20 de 2 de 2024. Nossa, esse aqui foi muito tempo. E esse aqui, ele tem um esquema de cores muito interessante que eu colocava para eu poder bater o olho e já entender o que que esse meu rolê. Basicamente, eu separava com azul as preocupações, as minhas frustrações, em preto a cor da caneta, tá? Eu colocava os pensamentos daquilo que estava vindo na minha mente, e em vermelho ou laranjado, uma cor mais clara que foi mudando com o tempo aqui, eram as coisas que eu tinha que fazer, as coisas que eu tinha que realizar, tarefas, as coisas que era necessário na hora. E interessante que eu comecei a escrever dessa maneira, vendo por que eu estava estressado, porque o que estava me preocupando, era a primeira coisa que eu escrevia em azul, e logo depois eu começava a escrever os pensamentos baseados naquilo que me preocupava, baseado naquilo que eu estava sentindo, né, na questão de sentimento. Então, o pensamento baseado nesse sentimento, só do ato da escrita, da mecânica da escrita, de tudo isso, já rebatia aquilo que eu estava preocupado. Então era meio que uma terapia resoluta naquele momento. Claro que isso não vai substituir a terapia. Se você precisa, faz. Se você precisa, faça. Né? Não deixe cair aí com comentários de outras pessoas. Se puder fazer também, faça. Se puder procurar ajuda grátis que a prefeitura da sua cidade proporciona, procure novamente. Mas isso daqui é uma ajuda impressionante, incrível, para que você se coloque no eixo, para que você entenda o que você está passando, sentindo, o que está te frustrando. Enfim, voltando aqui, todo pensamento que eu colocava depois da minha frustração, sentimento, rebatia aquilo que eu estava sentindo. Então, eu tô me sentindo mal porque eu comi mal, porque eu preciso comer bem.
e eu tô buscando muita dopamina barata. Tô resumindo o que eu tô lendo aqui, que aconteceu aqui no dia 2/6/2023. Aí, logo depois eu já falo o que eu tenho que fazer pra poder acordar, eh, mais cedo, acordar desse sentir mal, ficar mais desperto, entender cada vez mais o que eu consigo fazer, o que eu consigo entregar, e respondendo sempre uma pergunta interessante, que é o que é importante agora. Enfim, são muitas coisas que tem, por exemplo, desafios que eu me proporcionei na época, de postar conteúdo, de ter um sono legal, que hora que eu preciso dormir para poder acordar às 5 horas da manhã, porque eu sei que eu preciso de 7 horas de sono na noite. Então são diversas anotações aqui. E aqui eu já optei por um caderno sem pauta. Me deixou livre. Fazer ligações, fazer desenhos. Tem setas aqui com uma coisa que liga a outra. Então, enfim, entender que, ó, eu comecei o desafio 75 hard. Aqui na frente eu já tô vendo. Sobre a consistência, eu vi que o 75 hard não é pra mim. Era a última frase do dia aqui que eu coloquei. Enfim, quando eu comecei a escrever assim, eu comecei a desenvolver mais o autoconhecimento, né? O autoconhecimento nada mais é você conhecer suas limitações, conhecer seus pontos fortes, conhecer tudo isso vai te colocar no melhor lugar que você pode estar. Você não ficar batendo, dando murro em faca, ponta de faca, dando murro em parede que te bloqueou e, enfim. Esse é um dos motivos pelo qual eu escrevo. Eu, pelo menos, comecei a escrever, né? É excelente essa abordagem, esse jeito que eu fiz por bastante tempo. Hoje é diferente, lá na frente eu vou falar um pouco, mas desculpa aí, tá passando um carro de som. Desculpa mesmo. Eu acho que não tá pegando tanto assim, mas vamos lá. O outro motivo pelo qual eu escrevo, além desse autoconhecimento que me colocou nesse ponto aí, é sobre a clareza mental, a clareza sobre é muito rápido, sabe? É muito pensamento que você tem durante o dia. Então, se você não tem clareza sobre aquilo que você tá pensando, por que você tá pensando, aquilo que você tá sentindo, por que aquilo que você tá sentindo, você vai ficar doido, vai ficar maluco. E as coisas, elas não param de acontecer. Então, uma coisa que eu falo que infelizmente é a verdade é que as merdas não param de acontecer. O que realmente importa é como você lida com as merdas que acontecem. E por muito tempo, eu não conseguia lidar com as merdas que estavam acontecendo. E sempre acontecia muita merda. E era merda em cima da outra. E infelizmente já aconteceu, né, de momentos de eu me explodir, né, de eu não aguentar, né, de uma gota d'água derramar todo a água do copo da minha paciência. E mas eu sempre anotava que essas coisas aconteciam no momento onde eu não estava escrevendo consistentemente. Ficava 2, 3 dias sem escrever, já era motivo de acumular coisas na minha cabeça que me transformavam numa pessoa que eu não gostaria de ser e não gostaria de estar me tornando. E, enfim, foi um despertar, né? Entender que o motivo da escrita nesses momentos aí, nesse acúmulo, nessa falta de maturidade também, que eu concordo que na época eu não tinha tanta maturidade igual eu tenho hoje, obviamente, para poder lidar com essa pressão, lidar com esses acontecimentos. Né? Então, a escrita me ajudou bastante. Quando eu fiquei sem ela, eu fiquei sem chão, sem estrutura, né? Para lidar com as merdas que não param de acontecer, né? Hoje é o que eu faço? Hoje é o caderno de hoje. Não, não é esse aqui não. Ele é verde também. Esse aqui também. Eu coloquei data nele. Não coloquei data nele ainda não. Mas esse aqui é mais recente. Esse aqui começou ano passado. Em fevereiro do ano passado. Enfim. Voltando aqui pro caderno. Também é verde. Só que esse aqui não tem adesivo ainda. Hoje eu escrevo baseado no método Bullet Journal. Eu procuro escrever, organizar minha semana, organizar minhas tarefas, organizar minhas metas, meus objetivos. E tudo começa nas metas e objetivos, né? Começando nas metas e objetivos, eu sei quais são as tarefas. Então, se eu olhar no começo do meu caderno aqui, tem até um índicezinho que me ajuda a encontrar as coisas. Eu vou na página 7, que eu também gosto de numerar as páginas. Eu vou encontrar quais são as minhas metas e objetivos, separados por pessoal, separadas por carreira e financeiro, e enfim, são as duas áreas que eu separo aqui. E eu coloco essas coisas que eu quero, como que eu quero me sentir após atingir os objetivos. Por exemplo, eu quero ser um homem consciente e estável. E o que eu coloco para poder atingir isso? Ler, eu não tô contando, eu não sei quantos livros que eu li, mas eu coloquei ler 12 livros no ano.
né, muito subjetivo e tal. Eu sei que eu tenho que ler todos os dias, e isso eu coloco bem claro em toda a página mensal, coloco os traqueamento de hábitos. Eu coloco para poder saber se eu li hoje, se eu li ontem, antes de ontem. E no final do mês eu conto quantos dias que eu li, sendo que no mês eu coloco a meta de quantos dias que eu quero ler. Na semana eu coloco mais metas de entregas, metas de trabalho, como por exemplo, se eu quero no meu trabalho é, construir um produto, construir uma marca pessoal, eu tenho que produzir vídeos semanalmente. Então eu coloco a página da semana, eu coloco esse tipo de objetivo para poder saber o que eu tenho que fazer no meu dia. Então a página do dia e a página da semana estão bem próximas uma da outra, e isso me ajuda a saber o que é importante. Igual, por exemplo, gravar esse vídeo era muito importante. É, E vai ser agora mais constante, porque eu tô organizando a minha rotina, que eu tô gravando pela manhã, 10 horas da manhã, então coisa que não acontecia, onde minha mente tá mais fresca, para poder ter essa energia, produtividade, ter esse embasamento para poder construir aquilo que eu sempre sonhei, construir a vida que eu quero aqui na internet, aqui no YouTube, que é a menina dos meus olhos. E gravar o vídeo é a tarefa mais importante que eu tenho no meu dia. É esse momento, gravar esse vídeo, é tudo isso, sabe? Então, basicamente, do jeito que eu escrevo hoje, é baseado em projetos e execução. É, Baseado na vida que eu quero ter, baseado nas metas e objetivos que eu coloquei pro meu ano e daqui 5 anos. Como eu imagino a minha vida, é o que eu faço todo dia. Eu pelo menos busco fazer e alinhar se eu não estiver fazendo, né? Então, eu ainda escrevo, mas muito pouco sobre, por exemplo, essa semana mesmo eu escrevi que tinha muita coisa na cabeça, a bagunça no meu ambiente não iria me deixar milionário. Poxa, interessante, hein? Interessante. Pensamento aí que veio e eu resolvi escrever. Deu 2 linhas aqui de escrita. Então eu escrevo basicamente mais certeiro, assim, sabe? Não coloco todo aqui. Porque é necessidade, tá? Se for necessário eu escrever bastante, igual eu escrevia antes, sobre pensamentos, sobre preocupações, eu vou fazer de novo. Vou fazer novamente. E esse caderno tem esse espaço para isso, diariamente. Mas não é o que me coloca, né, nessa posição mais. Não é o que me sustenta mais, assim, no motivo da escrita. Mas se precisar, eu volto. Se precisar, eu faço. Porque foi assim que eu comecei a escrever. E o hábito da escrita em si, que seja de qualquer coisa, qualquer ato, seja internamente também, que é muito importante. Por exemplo, você tem que escrever coisas da faculdade. Você tá vendo uma aula, você tem que escrever. Você vai escrever exatamente aquilo que você está ouvindo? Isso não é um exercício de escrita tão bem elaborado. Seria melhor você escrever aquilo que você está pensando sobre aquilo que você está ouvindo. É muito mais interessante, você vai conseguir extrair muito mais de você vai aprender mais a matéria também. Então, vai internalizar mais ainda aquilo que você precisa que internalize. Se você tá na faculdade, você quer tá, né? Que tem um grande diferencial, você tem um motivo para estar ali. Enfim, é, essa questão é, que eu me coloco, ela varia, mas ela é importante que aquilo que você escreve venha de você. Venha do seu interior, venha daquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. São as três vertentes maravilhosas aqui que eu uso. A gratidão também, eu ainda tenho essa página de gratidão. Eu escrevo uma gratidão por dia hoje. Não repito elas durante os dias. E ainda é necessário. Lembrança também, eu escrevo uma lembrança, uma coisa que aconteceu no meu dia hoje que eu gostaria de lembrar o resto da minha vida. Eu escrevo. Então são coisas assim que vão me ajudar a criar uma vida com significado lá na frente. Entender que aquilo que eu passei era o que eu realmente precisava passar. Aquilo que eu passei teve um significado muito mais importante daquilo que eu poderia ver na época. Enfim, são coisas que acho que me enriquecem muito como pessoa, mais do que dinheiro. Com certeza, muito mais do que dinheiro. Vai ser uma história que eu vou poder contar para meus netos, para minha filha, que tá pequena agora. Enfim. Outra coisa que me ajuda bastante, ou pelo menos me ajudou muito, é, sobre a questão da escrita, é tomar decisões. É basicamente separar a página, duas páginas, prós e contras, já ajuda demais. Qual que é o prós e quais são os contras, vantagens e desvantagens de eu começar a, sei lá, treinar 5 horas da manhã. Qualquer uma, primeira coisa que vem na minha cabeça aqui. Mas pode ser qualquer coisa. Fazer essa faculdade. Dedicar o meu tempo à noite para
fazer a minha janta. Qualquer coisa, sabe? Vantagens e desvantagens também. Você colocar esses dois aí e fazer um contra um. Fazer, não, deu 5 vantagens e 4 desvantagens. É, briga acirrada. Então você vai analisar ali e ver que, não, pô, é mais vantagem, né? Então, por mais que tem 4 desvantagens, eu vou conseguir lidar com elas. E você vendo as desvantagens também, criar um exercício de você rebater elas também. Não, a desvantagem de eu fazer comida à noite é porque eu sempre tô cansado e minha mente, pô, velho, como é que você rebate isso aí? Deixa tudo pronto, deixa a cozinha limpa, deixa, sabe? Pra você não errar, pra você não fazer diferente, pra você fazer jus àquilo que você prometeu pra você mesmo. Escrever vai te ajudar a pensar melhor também sobre as coisas que você quer, sobre o que você não quer também, que é muito importante você pensar sobre aquilo que você não quer. Eu acho que eu posso dizer que é mais importante você pensar aquilo que você não quer do que aquilo que você quer, porque você tem um parâmetro de onde você não quer chegar. Às vezes as pessoas nem sabem pensar no que quer. Mas se você começar da onde você não quer, facilita para você entender o que você quer, né? Então, uns exercícios excepcionais e que eu vou deixar para vocês aqui como soluções é que você escreva o que vier na sua mente sem nem mesmo fazer sentido. Não espere o caderno que você comprou chegar, começa na folha de papel que tiver aí, um rascunho, escreve na última folha do caderno que você tinha aí, sei lá, da 5 anos atrás, quando você fazia escola, né, fazia ensino médio. Pega um caderno velho, arranca as páginas que já foram escritas e começa a escrever nas páginas que. Enfim, só começa, sabe? Só começa, porque existe mais vantagem do que desvantagem, eu tenho certeza. Se vocês quiserem, a gente pode trazer 100% aqui um vídeo baseado nisso, falando das vantagens e desvantagens do hábito da escrita, do vício em escrever, né? Que existem. Esse mérito eu não vou entrar aqui agora, não, mas vamos dizer que se for um vício, né? Se for um hábito que hábito e vício, qual que é a diferença? Que vai te colocar no eixo, que vai te colocar na onde você precisa estar e vai alinhar os seus pensamentos, sentimentos e, consequentemente, as suas ações, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena você começar a escrever. E eu aconselho os melhores horários de manhã, quando você acorda. Você tá ali no começo do dia. Antes de você pegar qualquer tecnologia, apesar que normalmente a gente acorda ou com o relógio despertando no nosso pulso, que tem tecnologia, ou o telefone. Hoje em dia é muito difícil a gente, por exemplo, pegar apesar que isso aqui também é tecnologia, mas pegar um reloginho desse aqui pra despertar, por exemplo, acho que é muito difícil hoje em dia. Mas pela manhã, antes de pegar a tecnologia, à noite, depois você largar toda a tecnologia também, toda a internet, tudo aquilo que te distrai, né? Tudo aquilo que não te ajuda a pensar na vida que você quer mergulhar, por exemplo, né? E novamente, não tenha medo das coisas não fizerem sentido na hora que você começar a escrever. O importante aqui é começar, o importante aqui é você descarregar, né, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que pensa. Eu tenho pra mim que, poxa vida, se aquela coisa apareceu na minha cabeça mais de uma vez, eu tenho que descarregar ela em algum lugar. Por exemplo, hoje mesmo eu acordei e pensei, não, eu tenho que comprar Cif, que é um produto de limpeza. Aí na academia eu pensei, não, Cif, tem que comprar, meu Deus. Aí eu já tirei da cabeça de uma vez bloco de notas, que é onde eu anoto a lista de compras, né? Então tem os lugares corretos para poder anotar as coisas que você precisa anotar e escreva retirando aquilo da sua cabeça para sua cabeça também ter mais tempo de processar aquilo que realmente é necessário, né? É mais vantajoso, tem mais resultados. Então tem mais resultado você tirar da sua cabeça, tem mais resultado você, por exemplo, gastar energia mental lendo um livro do que você ficar na sua cabeça, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que comprar tal coisa. Se vem na sua mente uma vez, se você tá lendo, por exemplo, tenha sempre um bloco de notas do lado pra você poder escrever e descarregar isso o mais rápido possível. O mais rápido possível, pra você voltar a focar naquilo que realmente importa no momento que você separou pra isso, tá bom? Enfim, esse é o vídeo. Eu fico muito feliz de gravar novamente, muito feliz de trazer conteúdos novamente. Eu quero trazer mais. Eu tô com essa câmera agora de volta. A qualidade mudou, a qualidade melhorou novamente, apesar que não tava tão ruim assim. A webcamzinha ela salva. Não sei nem se vai sentir tanta diferença assim. E sou feliz de ter você aqui no meu canal. Gostaria de ver você mais vezes aqui. E deixe seu comentário. Gosto de ler comentários. Deixe seu like também, que eu acho que é importante pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. E se te ajudou de alguma maneira também, comenta aí, me segue no Instagram também, que vou trazer outros conteúdos lá também, outra parte da minha vida também, que eu gosto muito dessa parte da criação. Valeu? Meu nome é Arthur Henrique e seja bem-vindo a esse canal.
Volte sempre.